Gente, o Papo Reto de hoje tem como tema os conflitos entre Israel e Palestina. Na verdade, eu quero que a gente veja o VT agora, depois nós vamos aprofundar esse assunto. Acompanhe comigo. O conflito entre Israel e Palestina é uma disputa sobre a posse do território palestino e está no centro de debates políticos e diplomáticos atuais. Em 29 de novembro de 1947, a Organização das Nações Unidas, ONU, aprova a divisão da Palestina em 2 estados, um judeu e outro árabe. Líderes judeus aceitam a resolução da ONU, mas os países árabes não. Na época, viviam na região mais de 1 milhão de árabes e 600 mil judeus. A criação do Estado de Israel, todavia, muda o eixo da imigração judaica. Judeus de vários países europeus adotam um novo país como sua pátria. O aumento da população judaica em uma nova nação num território que há séculos era de maioria árabe leva a guerras imediatas. Essa história, porém, não tem início no século XIX e é um conflito que remonta à antiguidade. Quer saber mais sobre a origem deste conflito? Acompanhe agora no nosso Papo Reto. Muito bem, gente, é um assunto muito interessante, é um assunto às vezes polêmico para a gente falar, até os nomes, há controvérsias em relação ao nome, Palestina, os nomes também que se usa, sobre Estado, não é Estado, mas quem vai explicar para a gente é o professor Leandro Consentino, que tem estado conosco aqui, nos ajudado tanto a entender. O professor, ele é bacharel em Relações Internacionais pela Universidade de São Paulo, ele é professor atualmente no Instituto Siddhartha, né, na graduação do INSPER e pós-graduação na Fundação Escola e Política de São Paulo. Professor Leandro Consentino, muito obrigado pela sua presença mais uma vez conosco aqui. Agradeço-lhe imensamente. Muito obrigado. Padre Juarez, é um prazer estar aqui no Bendita Hora de novo. Prazer estar aqui com seus telespectadores também. Olha, o assunto hoje requer mesmo um especialista como você. Queria que você pudesse, porque você tem uma maneira muito clara, didática, lúcida de explicar. Eu acho que você poderia explicar para a gente, professor, qual que é a origem de todo esse conflito e essa história, de repente, que sempre a gente volta a perguntar. Por que de repente, a gente não chega a um fim disso tudo? Mas o início de tudo isso, professor, se puder e se tiver um início. Claro, então, a questão central ali nesse conflito árabe-israelense aí, na verdade, a gente tem 2 origens importantes para datar. E a primeira remonta aos tempos bíblicos, né? Ao caso de que aquele local, como o senhor bem sabe, é considerado uma terra santa para 3 religiões, né? Tanto para os judeus, para os hebreus ali atrás, quanto para os cristãos, quanto para os muçulmanos. Então, 3 religiões ali, as chamadas religiões do livro, disputam aquele lugar. Mais recentemente, a gente tem um problema quando a Inglaterra e a França e o Império Otomano, ainda lá no início do século XX, final do XIX e começo do XX, começaram a estabelecer aquele local da maneira como eles entendiam que deveria ser estabelecido, e não respeitando essas diferenças culturais e religiosas. Como a gente sabe, quando a coisa vem de cima para baixo, sem respeitar essas diferenças culturais, acaba dando problema, e foi o que aconteceu dentro daquela região. Então, o Oriente Médio colonizado ali por britânicos, franceses, sem respeito a essas diferenças culturais, acabou levando à gênese desse conflito que até hoje a gente tem. E ele foi agravado um pouco depois, quando na Segunda Guerra Mundial, os judeus que sofreram, né, bastante com relação à questão do Holocausto e tudo, buscaram criar uma pátria israelense naquela franja, naquele local onde os árabes já estavam ali estabelecidos, né, que a chamada Palestina, pelo menos era assim que se chamava na época dos romanos, né, hoje já a gente continua usando esse vocábulo, e aí o que acontece é que ali se fundou o Estado de Israel, só que ali virou uma zona de uma disputa muito forte entre quem já estava ali de alguma forma e quem chegou depois, mas que não era ao mesmo tempo depois, porque já estava nos tempos anteriores, né? Então essa é a confusão que se tem. Mas é importante esclarecer, antes da gente continuar, que muita gente vincula isso com relação a petróleo, por exemplo, só porque está no Oriente Médio. Isso não tem nada a ver, não é uma questão econômica ali, né? É uma questão cultural e religiosa, e por isso é tão mais difícil de resolver, né? Não, eu achei muito fantástica a sua exposição, e é importante que o senhor ressaltou, professor,
A palavra Palestina remonta mesmo no Império Romano, quando aquela parte mais ao norte era chamada de Sírio-Palestina, Síria-Palestina, chamado Síria-Palestina. Isso é importante. E eu percebi que o senhor usou, e claro, como professor de Relações Internacionais, usou sabiamente a palavra, o conflito entre Israel e árabes, né? Porque até o nome Palestina é um nome controverso até hoje, na região também, né? Há uma série de dificuldades da gente se referir aos povos daquele local, né? Porque árabe é etnia, muçulmano islâmico é religião, Palestina remonta a essa colonização romana, então é sempre pisar em ovos, é sempre uma dificuldade, a gente sempre tem que adaptar àquilo que a gente está falando. Se nós estamos falando da religião, nós estamos falando da religião muçulmana ou islâmica. Se nós estamos falando da etnia, são os árabes. Se nós estamos falando da região, hoje a região se reconhece também como Palestina, até por conta dos movimentos que se organizaram ali, né? A própria Organização para a Libertação da Palestina, OLP, admitia esse nome, mas é realmente uma nomenclatura controversa. E assim como no caso dos israelenses, judeus, hebreus, né, também a gente tem uma nomenclatura diversa. Então é sempre mais complicado usar um termo só, né? Lembrando que não existe um Estado palestino ainda reconhecido, né, professor? Perfeito. Na verdade, lá atrás se tentou, e uma das grandes formas de buscar resolver esse conflito é que se façam dois estados ali. Mas ainda é algo em disputa. A Palestina, os palestinos ou os árabes não têm um Estado para chamar de seu, eles são a organização, a OLP, que é a Organização pela Libertação da Palestina, é um membro da ONU, mas um membro apenas do ponto de vista de observação, um membro observador, ela não é um Estado pleno reconhecido pelas Nações Unidas, enquanto que Israel, desde 1948, depois da questão do Holocausto, como a gente já conversou, já é um membro das Nações Unidas. Inclusive o Brasil teve uma participação muito importante na construção do Estado de Israel ali em 1948, na busca por achar essa solução para os judeus que estavam ali sem pátria, depois do contexto todo do Holocausto. Mas, sem dúvida nenhuma, esse é um problema hoje. Os palestinos não têm o Estado, ao passo que os judeus, que os hebreus já têm. Então aí a gente tem uma questão importante a ser resolvida, mas isso não vai ser fácil, inclusive por alguns problemas. Um deles é o status de de Jerusalém. Veja que Jerusalém é uma cidade sagrada para os três povos, para as três religiões, e a primeira tentativa de resolver isso foi tornar ela uma cidade independente de todas as outras, uma cidade sob gestão das Nações Unidas. Isso não foi adiante, e até o status de Jerusalém é uma questão em disputa hoje também. Muito bom. Professor, muito bom. Lembrando que o nosso diplomata Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha, grande Oswaldo Aranha, olha aí. Olha aí que beleza, Márcia. Continuar conversando sobre todo esse conflito, e quem está nos ajudando a entender é o professor Leandro Constantino. E eu pergunto para você, e a faixa de Gaza que toda hora a gente vê, professor, vem notícia, e essa faixa de Gaza, e isso e tal, e aí vem o pessoal. Que história é essa da faixa de Gaza, professor? Então, padre, na verdade ela é uma faixa de terra ali, né, onde a gente tem exatamente a zona limítrofe do conflito, né? Então, é o que a gente chama de zona quente do conflito ali, é justamente o problema em que a gente coloca, porque como os dois lados estão conflagrados, isso não é de hoje, né? Como o senhor bem notou, é um conflito que já vem de muito tempo, é um conflito de difícil resolução. O local onde vamos dizer assim, onde as pessoas ali se encontram, onde há a passagem de uma zona israelense para uma zona palestina, é de fato o lugar onde a gente tem os maiores conflitos, as maiores dificuldades. Israel e Palestina não é um conflito assim adormecido, é um conflito que já teve guerras, né, conflitos armados muitas vezes, e também conflitos de revoltas, né, as chamadas intifadas palestinas, onde os palestinos reagiram com pedradas à ocupação israelense nos seus territórios. Então isso é sempre um barril de pólvora, como a gente costuma chamar, né? E aí exatamente onde a faixa de Gaza, onde está ali a zona limítrofe entre os dois lados, entre os israelenses e os palestinos, é que sofre mais com essas consequências. No lado palestino a gente tem dois movimentos, porque é chamado Hamas e tem o Hezbollah, né?
O que vem né? Atualmente nós temos o Hamas que tem sido mais proeminência, tem tido mais proeminência na sua atividade. O que significa isso, professor, o Hamas e o Hezbollah? Então, na verdade, o que a gente tinha lá na gênese do movimento palestino era a Organização de Libertação pela Palestina, conduzida exatamente pelo Yasser Arafat, que era do partido Al-Fatah. Isso. O Fatah, nos últimos tempos, ele foi se moderando, e aí essa era uma grande esperança para que esse conflito se resolvesse, porque aí eles tiveram aqueles acordos nos anos 90, o senhor vai lembrar ali em Oslo, né, com Yitzhak Rabin. Só que, infelizmente, esses acordos não foram adiante. O próprio Rabin foi morto, e não foi morto por um palestino, ele foi morto por um israelense exaltado que não queria os acordos. Veja só como a questão é intrincada, né? E aí, o que acontece foi que o Fatah foi perdendo a sua legitimidade junto à população palestina, que queria uma solução mais radical. E aí o Hamas, que era uma força, até então, terrorista, ela se tornou uma força política também, e ela acabou dominando aquela região. O Hezbollah já é uma força que ainda não se moderou, ainda não entrou no jogo político, e ainda é uma força muito mais espalhada ou disseminada no Oriente Médio que só na Palestina. Tem conexões no Líbano, inclusive, e tudo mais. Mas, veja, o xadrez é muito complicado ali, porque você tem partidos tradicionais se aproximando de organizações terroristas, de alguma forma se moderando, outros se radicalizando. Então, toda essa geopolítica do Oriente Médio, de fato, ela não é para amadores, ela é bem complexa mesmo. O professor, o Hamas, embora ele seja um pouco mais moderado, mas ele não é totalmente moderado, né? Ele em comparação ao que era Yasser Arafat e mesmo que era o Fatah, ele é bem agressivo, né? Bastante, né? Na verdade, o Fatah se moderou do que ele era, porque ele também era radical. Sim. Hoje a gente está vendo o Hamas radical, e a gente está na esperança de que em algum momento ele se torne alguém moderado, mas hoje ele é ainda um ator muito exaltado, o que vai deixando cada vez mais esses lados distantes, porque o comando israelense também hoje é feito pelo Benjamin Netanyahu, que também não é, até então, né, que quer dizer, agora a gente está tendo uma transição, mas que é uma pessoa de linha dura também ali. Então hoje a gente tem menos esperança que isso se resolva de uma maneira pacífica do que a gente tinha, por exemplo, nos anos 90, né? Então, tem aquela história, porque nós temos dois bicudos, um se beijam, né? Nós estamos vendo aí tanto Benjamin, né, e quanto o lado palestino também muito beligerantes, né? A gente está vendo, né? Ô, professor... Exatamente. Professor, e quais os riscos de uma guerra declarada mesmo? Porque, por enquanto, não existe uma guerra declarada, né? Uhum. Os riscos de uma guerra declarada ali dentro estão mais atrelados à situação geopolítica externa do que interna, porque ali, como o senhor disse, já tem essa postura dos dois lados que se antagonizam, né? Mas o fato é que quando eles têm apoio, né, de outras potências, como por exemplo Israel, repetidamente tem um apoio muito forte dos Estados Unidos. Isso. Quando os Estados Unidos são liderados por um presidente ou por um congresso que é mais pró-guerra, menos pró-soluções pacifistas, o conflito acaba se acelerando cada vez mais. A grande esperança que a gente tem é que esses aliados não queiram colocar fogo nesse barril de pólvora e que, ao mesmo tempo, as organizações multilaterais, e aí o papel das Nações Unidas é fundamental nisso, ajudem a, de alguma forma, contornar essa situação. Tem muitos atores tentando buscar esse diálogo, buscar essa solução. Isso é fundamental para que esse conflito se resolva. Na verdade, isso é algo recorrente. A gente já conversou da outra vez sobre terrorismo, quando falávamos ali do Boko Haram, né? E a gente sabe que a única solução para isso sempre é o diálogo, né? A melhor de todas. Infelizmente, com a escalada de violência, ele fica mais difícil de ocorrer, sem dúvida. Professor, por que os Estados Unidos têm esse apoio quase que incondicional em relação a Israel? Essa é uma questão bastante interessante, padre, passa por uma série de detalhes ali de política externa. A primeira é o próprio contexto da criação do Estado de Israel, que sofreu grande apoio dos Estados Unidos naquele contexto, e há uma identidade, uma proximidade muito forte dos judeus com a Constituição dos Estados Unidos, com a presença ali na própria política e na sociedade. Então, há vamos dizer, uma correia de transmissão bastante forte entre os dois países. Isso acabou gerando com que Israel seja um aliado
bastante forte ou quase que incondicional dentro de um lugar onde os Estados Unidos não tem muitos aliados ali no Oriente Médio, né? Sim, Então isso acaba gerando essa proximidade e essa quase que identidade bastante forte durante os conflitos ali dentro do Oriente Médio. E aí tem outros conflitos, obviamente, não só árabes e israelenses, a gente conhece muito bem a questão do Iraque, questão do Afeganistão, uma série de questões, onde para os Estados Unidos é interessante terem um aliado importante ali no meio, e para Israel é interessante ter um aliado do tamanho que são os Estados Unidos também, sem dúvida. Professor, queria agradecer ao senhor, muito obrigado mais uma vez pela clareza, como é fácil entender relações internacionais intrincadas quando o senhor ensina pra gente. Muito obrigado mesmo. O senhor vai voltar outras vezes aqui, porque volta e meia a gente vai trazer o senhor para nos ajudar aqui, ó, a entender muitas e muitas coisas. Obrigado, professor. Peraí que eu quero... Eu que agradeço, Padre. Não tenho o contato, mas mas o senhor vai estar sempre Depois aqui. Depois a gente passa. Um grande abraço e um abraço a todos os telespectadores aí. Abraço, muito obrigado. Olha que beleza. Interessante, né? Sabia que na Suprema Corte Americana existe sempre uma cadeira da Suprema Corte Americana de um judeu, chamado Jew Sit, ou seja, de um judeu. Justiça. Né?